Boa noite. Olha lá, hein? Eu prometi, vou ter que cumprir. 15 minutinhos estudando a lição de escola sabatina. Muito embora agora a gente está bem tarde, né? 11h23. Eu vou estar botando esse vídeo porque a gente está fazendo uma recapitulação. Você vai estar podendo abrir depois, certo? Você estudou a lição da segunda-feira, você leu a sua lição, você ouviu o pastor Neumoel, você ouviu o pastor Dudu, certo? Você viu o outro... às vezes folheou a sua lição da escola sabatina, certo? Aí agora no final você me dá um crédito aí e vamos ver a recapitulação da lição que você já estudou. Lembra que a gente não está estudando a lição, nós estamos recapitulando por enquanto. Talvez a gente vê um horário aí mais cedo para a gente começar a estudar a lição da semana, mas aqui você está recapitulando. Eu vou tentar até aqui trazer uns tópicos diferenciados para que a gente possa conversar um pouco mais da lição. É que fosse um comentário um pouco mais da lição, a gente vai abrangendo, aprofundando um pouco mais para frente, tá? Então, ó, não deixe aí de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir, né, acionar o sininho aí, fazer o seu comentário, porque aí você divulga melhor o nosso canal para as pessoas como a gente que gosta de estudar a lição de escola sabatina ter acesso a esse material que a gente está fazendo aqui. Muito embora agora 11h30 para mim, certo? A gente vai levar uns 15 minutinhos para gravar esse vídeo aqui, mas ele vai estar acessível a você aí. Por isso que eu resolvi não fazer a live, para não te atrapalhar. Eu posto o vídeo lá e você olha depois no nosso canal do YouTube, já que você acionou o sininho aí, certo? Você que já está inscrito, certo? Você vai receber a notificação de que esse vídeo está chegando para você. Mas vamos lá? Vamos fazer uma oração para a gente começar então? Pai querido que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui diante da Tua presença. Inspire-nos nesse instante para compreender a Tua palavra, certo? Para que a gente possa crescer melhor como ser humano, para que o Senhor possa colocar dentro de nós a Tua palavra para nos fortalecer e nos preparar para o céu. Essas bênçãos nós te pedimos por Jesus, segundo a Sua vontade. Amém. Vamos lá? Agora eu vou passar a tela para você, certo? Você já não vai me ver mais no seu smartphone, no seu computador, no seu notebook, certo? Na sua TV Smart, não vai me ver mais. Agora você vai ver a tela que nós vamos estudar, certo? Então vamos lá? Passei para você então a tela aí. Vamos lá. Aí você vê que o título da lição de hoje foi, né? Loucura para os que se perdem. Segunda-feira, dia 6 de julho. Loucura para os que se perdem, certo? E aí a gente começa, né? Com a dissertação de Paulo, tentando contrastar, certo? A loucura humana com a sabedoria divina, certo? Você pode evidenciar isso lá no texto de 1 Coríntios 1, versículo 18, que vai ser muito usado durante essa semana, já usamos ele ontem aí, que diz que porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, né? Você já viu isso aí durante o sábado e o domingo que a gente leu. E também você viu essa passagem de 1 Coríntios 18, capítulo 1, versículo 18 a 31, que é bem extenso, a gente já leu passou alguns pontos dele no decorrer do domingo. Então, como você já tem ciência disso aqui, a gente vai pular essa parte aqui, mas também é uma das primeiras partes do livro de Coríntios que faz menção à loucura, né? A loucura humana, conforme a visão de Paulo. Aí a gente já parte para a segunda pergunta da lição, que está pedindo para a gente ler 1 Coríntios 1, versículo 20, 21, 23, 25 e 27, e depois, com essas referências à loucura, está perguntando depois como que essas referências à loucura ajudam a entender o que Paulo quis dizer ao afirmar que a mensagem da cruz era ou é loucura para os que se perdem, tá? Está pedindo para você ler essas passagens aqui e você então usar essas referências que Paulo fala sobre loucura para tentar reforçar o que ele quer dizer sobre a mensagem da cruz, tá? Vamos dar uma passada rápida aqui? Vamos lá? 1 Coríntios 21, 20, 21 diz assim: onde está o sábio? Onde está o escritor? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não se tornou Deus, louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Né? No versículo 23 diz assim, ó: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, versículo 25 diz:
porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os próprios homens, né? Do que os homens, né? E 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, né? Deus mesmo, através da pessoa de Jesus Cristo encarnado, se revestiu de total humildade, porque sendo Deus, né? Sendo Deus, ele resolveu reencarnar-se ou encarnar-se na humanidade, né? E nessa humildade conseguiu, através de uma morte vicária, a pior morte que existia na época dos romanos, que era a morte de cruz, ele morreu por cada um de nós. Então aqui está falando sobre o termo grego utilizado como loucura aqui, que é moria, né? Esse é o termo grego utilizado aqui. E está dizendo também que ele aparece 5 vezes, né? Em textos do Novo Testamento, e esses textos estão todos citados aqui em 1 Coríntios, tá? Está dizendo também que é a palavra da mesma família, né? E ela ocorre várias vezes no Novo Testamento, e metade dela está nas cartas de Paulo, especialmente em 1 Coríntios. Que loucura é essa que Paulo falou? Em 1 Coríntios 1, versículo 18 a 23, né? Tá? Ela não se refere apenas à falta de intelecto, né? A falta de mentalidade, a falta de sabedoria. Ela diz respeito a tudo, né? Sobretudo comportamento, pensamento distorcido, ausência de discernimento e até rebelião contra Deus, certo? Então por isso que Paulo usa essa palavra loucura, porque ela é muito abrangente, entendeu? Ela não quer falar só sobre um conhecimento intelectual, não é só conhecer a mensagem. A palavra loucura aqui, ela se refere a muitas outras coisas, principalmente moralmente distorcida, conforme ele aqui, entendeu? Vai falando aqui, né? Então, se você começar a olhar a situação de Paulo em Corinto, né, ele chega numa cidade onde o orgulho impera, porque eram pessoas muito cultas, se sentiam mais sábias umas das que as outras, né? Não tinha humildade nenhuma entre eles. Então, quando chega Paulo falando sobre Jesus de Nazaré, que pregou humildade e fala sobre de um Deus encarnado que morre crucificado na pior tipo de punição que exercida pelos romanos, né? Crucificado ainda dentre 2 ladrões, né? Aqui não cita, mas 2 ladrões, né? Então, quer dizer, olha a situação que fica, né? Olha o contraste que fica entre uma igreja orgulhosa, cheia de sabedoria, né? Cheia de cultura, porque a cultura grega estava completamente enfiada ali entre os coríntios, né? E agora você começa a pregar Jesus de Nazaré, né? Um judeu galileu, Jesus de Nazaré, né? Que na sua humildade morre a morte de cruz, certo? Contrastando com todo esse conceito filosófico, né, profundo que os cristãos tinham naquela época ali. Então, aqui o próprio texto diz que aparece insensatez, né? Uma coisa sem sentido, completamente sem sentido, né? Completamente sem sentido. Mas a mensagem da cruz, ela soava como loucura para esses pagãos. E também para alguns judeus, para muitos judeus, né? A mensagem da cruz parecia ainda pior, porque os judeus não acreditavam na morte de Cristo por eles, não acreditaram em Jesus. Então, eles não imaginavam que o Messias, né, poderia ser executado pelo governo de Roma, onde eles queriam deixar de ser subjugados por eles, né? Achavam que o Messias seria aquele que viria derrotar os romanos. Olha o que está escrito na lição. Que viria para derrotar os romanos e não ser crucificado por eles. Então, que Messias é esse que nós, né? Aí você volta lá atrás, nós, os que somos dotados de sabedoria e cultura, né? Com orgulho de sermos o que somos, há um tal de Jesus de Nazaré, Jesus Galileu, né? Vem para cá, um judeu de Nazaré,
vem para cá, morre uma morte de cruz, não vão acreditar nesse cara, entendeu? Vocês entenderam? Estavam esperando outra coisa, estavam esperando um Messias, certo? Forte, valoroso, um guerreiro, né? Um Sansão, né? Um Davi que derrotasse os romanos e não que fosse crucificado por eles, entenderam? Então, se você, agora você começa a entender o contexto da lição. Olha só, tá vendo que eu estou entrando numa lição mais profunda? Você não vai ouvir o pessoal falando sobre isso aí, quando eu estou entrando numa lição mais profunda. Você precisa abrir sua mente para tentar entender aonde a gente está querendo chegar, certo? Então, o que acontece aqui é que, por que Paulo fala que o Messias, ou a mensagem da cruz, era uma loucura para esses gentios, ou para os coríntios, ou para alguns judeus, ou muitos judeus? Porque eles não esperavam isso, certo? Como que um Messias, que a gente está esperando que seja um líder, que vá derrotar os romanos, morre uma morte de cruz, que é a pior morte que existe, pior tipo de punição, entre dois ladrões, e agora nós vamos acreditar nesse cara? Não vamos não, entendeu? Então o Messias passa a ser loucura para eles. Aí você volta no texto, lá atrás, certo? Porque ele é loucura para os pagãos, mas a cruz é o que para nós? É o que para nós? É o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. É isso que a gente precisa entender nessa lição de segunda-feira, né? A gente precisa entender isso aí na lição de segunda-feira, certo? Então, essa era a principal objeção que era encontrada lá entre os coríntios e também entre a maioria dos judeus, porque eles não acreditavam em Jesus tão humilde, né, tão simplório, que pudesse resolver o problema deles, que era o problema de opressão romana, né? Então o que a gente precisa aprender nesse contexto da lição de hoje, certo? Que independente da oposição, Deus tem pessoas dispostas a ouvir a verdade. Nós precisamos estar prontos para ser instrumentos em suas mãos e alcançar essas pessoas onde elas estiverem, mesmo em lugares hoje, até mais que tenha mais desafios do que a própria antiga igreja de Corinto, que era uma igreja difícil. Se você acha que sua igreja tem problema, a igreja de Corinto, se você estudar a lição direitinho e se aprofundar um pouco mais, e a gente vai tentar ver se num tempo que a gente consegue aprofundar um pouco mais nessa lição, você vai ver que o negócio não é fácil não, tá? A igreja era muito difícil, era uma igreja cheia de confusão, cheia de pessoas que um queria engolir o outro, né? Que queria saber mais do que a outro, porque o pessoal achava que tinha muita sabedoria e sofisticação cultural, e como que nós, que somos os caras, né, os tais, né, como que nós vamos aceitar um Jesus Cristo tão simplório, tão humilde, que morre na cruz do Calvário para nos salvar? Para que nós já estamos salvos, né? Essa é a filosofia deles aí, e eu termino com essa frase aí: nós podemos alcançar muitas pessoas, mas nós precisamos pregar um Jesus Cristo e uma mensagem da cruz, uma mensagem de humildade e uma mensagem que salva. Que Deus possa te abençoar durante esse dia aí, tá? Vamos fazer uma oração final agora para a gente fechar a recapitulação da lição dessa noite, né? De segunda-feira, que já é terça, né? Então é recapitulação. Estudar, você estudou lá. Aqui só vou te dar um comentário um pouco a mais da lição, certo? E a gente vai estar terminando então fazendo a oração final com você e te desejando uma boa noite. Ó, não esquece, tá? Se inscreve aí, deixa o likezinho, faça um comentário abaixo aí, escreve alguma coisa importante, alguma coisa que você percebeu um pouco mais na lição, que alguém não tenha percebido, ou um estudo qualquer que você fez aí, coloca aí, certo? Embaixo no comentário, que eu vou citar na lição de amanhã, eu faço menção ao seu nome aqui, certo? E a gente vai falar sobre esse tema que você citou aí, certo? Você não precisa concordar com nada, pode até fazer uma oposição àquilo que a gente falou, certo? A gente vai ficar grato aí com o seu comentário aí, certo? Mas não esquece não, seu comentário é importante pra gente aí. Vamos orar? Pai querido que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa recapitulação da lição. Obrigado porque o Senhor esteve aqui conosco e com o seu Santo Espírito derramando o seu poder dobrado sobre nós, nos inspirando a conhecer a sua mensagem de cruz.
Fique conosco no decorrer dessa noite, nos abençoe, nos guarde. É o que te pedimos por Jesus, segundo a sua vontade. Amém, Senhor. Fiquem com Deus então, hein? Fique com Deus aí, que Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã a gente volta aí de novo, recapitulando a lição da terça-feira. Fique com Deus.